passo a fala para o Dindão, né, para que ele nos conte um pouco mais da expedição Piracicaba. Eu vou só trazer uma frase, né, quando estava sendo desenvolvido o enquadramento do doce, isso ficou, e perguntaram o que vocês sentem mais falta, né? Muitos falaram, eu sinto falta de tomar banho de rio. Então, acho que a partir dessa frase, Dindão, nos conte aí de que forma essa expedição pode nos ajudar, né, nesse sonho aí de tantas pessoas de voltar a tomar banho de rio. Boa tarde a todos. Como tenho um tempo bem curto, então eu vou direto ao assunto, mas antes eu vou distribuir o mapa da mina para os meus amigos aqui da mesa. Bom, gente, enquanto eu vou fazer algumas reflexões aqui, vou deixar vocês deliciando com essa imagem que mexe com o imaginário de todos, né? Estamos falando de água, nada mais para acalmar a alma do que uma imagem de água, né? Plagiando o Betinho, que diz que quem tem fome tem pressa, quem tem sede tem mais pressa ainda. E os nossos rios estão com muita sede. O interessante também é que no doce a gente fala muito que a gente sempre prega para convertidos, né? Aqui está todo mundo convertido já. Mas essa pregação que eu vou fazer é para que eu consiga converter todos vocês que ainda não se converteram na ideia das expedições. Então, eu vou fazer eu espero, né, que ao final eu consiga converter vocês nesse quesito. E vou deixar algumas reflexões aqui. É o seguinte, algumas perguntas que diz que quando que o interior, as cidades do interior, é manchete de jornais da capital? Quando um rio é destaque na mídia? Quando as questões hidroambientais ganham os debates em todas as bocas, cai na boca do povo. Quando o tema água e rio vão espontaneamente para as salas de aula de todas as escolas e para toda a comunidade. Cadê o aparelhinho que todo mundo toma couro dele? Vamos ver se eu vou tomar um couro também, do meio para cima. Aí, ó. Expedição Piracicaba pela vida do rio. A gente está tratando de vida, né? Água é vida, né? Essas aí são as bandeiras dos municípios que compõem a bacia do rio Piracicaba. Educação ambiental. Interessante que eu montei essa apresentação antes, mas aqui também, esses dias, as palavras mais faladas, mais citadas: mobilização, comunicação, integração, participação, interação, capacitação, protagonismo, escutar as pessoas, estimular, desafios, colocaria essa aí em primeiro lugar, desafios, pessoas envolvidas nos processos, engajamento e territórios, que eu gosto de chamar de hidroterritórios. Em um contexto geral, o maior desafio mesmo para efetivar um programa amplo de educação ambiental, na atualidade, é ter que, além de uma série, né, de empecilhos, barreiras, obstáculos, é concorrer com o conteúdo que as novas tecnologias de comunicação e interação oferecem. O registro da filha do Neymar gerou mais de 1 milhão de curtidas em menos de 30 minutos, em detrimento de assuntos interessantes, por exemplo, como a queimada lá no Pantanal. Então, esse é um grande desafio. E aí o seguinte, eu coloquei essas imagens aí, a cada evento que participo, cada vez mais me convence que as expedições são a melhor ferramenta para fomentar as questões ambientais sob todos os aspectos possíveis. E o melhor,
ela ganha mídia espontânea, estimula os educadores a atuarem nesse campo e desperta a vontade e o desejo da população para uma reconexão com o seu rio e do território. É o que a gente precisa muito de fazer, essa reconexão. Essa imagem, olha que interessante, a expressão das pessoas é quando os barcos estavam chegando em uma cidade na nossa bacia, na cidade de Rio Piracicaba. E a outra imagem é todo mundo com celular, gerando conteúdo para suas redes sociais. Isso tudo espontaneamente, sem custo. Veja como uma das melhores formas para não competir, mas aliar as novas tecnologias, promovendo a geração de conteúdo para alimentá-las e, com isso, colocar o tema proposto em evidência no espaço físico e virtual. Como se ganha mídia, como que o interior vai parar nas manchetes e na mídia. Não é só, muita gente pensou assim, com tragédia, né? Quando acontece uma tragédia, ganha mídia. A gente ganhou mídia de capital, isso aí é mídia espontânea, quando a gente propôs fazer uma expedição, inclusive com alguns trabalhos inéditos, como análise de microcontaminantes no nosso rio Piracicaba, na bacia do Piracicaba. Então você vê aí que a gente teve o acompanhamento do G1 da Rede Minas, TV Leste, Record TV, Jornal da Capital dando manchete para a gente, capa de Jornal de Capital. Muito Diário do Comércio, hoje em dia, isso tudo mídia espontânea. Outra coisa interessante, a partir do anúncio de uma expedição em determinado território, a população desde já começa a respirar o tema. Diversas atividades acontecem de forma espontânea, o que produz muito mais efetividade. Interessante aqui, gente, a primeira foto, isso aí as escolas, a gente não teve tempo hábil para visitar a escola. Então, o que aconteceu? Cada escola trabalhou a sua realidade. Então, você vê ali um projeto Rio, foi criado numa escola, esse outro varal aqui de poesias, de textos. Essa outra foto ali foram artistas plásticos que fizeram uma exposição na cidade de João Monlevade. E nessa foto embaixo ali, é interessante o seguinte, essa foto é muito icônica. A gente desviou a expedição, saiu do nosso roteiro, porque uma professora viu a apresentação numa cidade e ela pediu para a gente, se tivesse jeito de passar na comunidade. Isso é uma comunidade rural, chama Florália, pertence a Santa Bárbara. E ela pediu para a gente passar porque a população dessa comunidade aí tinha muita relação com o rio. Aí nós falamos, não, a gente vai, por essa espontaneidade dela. E fizemos uma apresentação da expedição na escola, foi muito bem aceita, e a partir daí eles começaram um trabalho muito interessante, que já tem 5 anos. Outra comunidade rural também, essa primeira foto, o distrito de Alvinópolis, chama Fonseca, que tem muita relação com o rio, eles pescavam muito no rio, e eles fizeram um trabalho mostrando para a gente, para a expedição, que infelizmente o rio agora se pescava apenas lixo. É um trabalho também espontâneo. Essa outra imagem ali, umas senhoras, são lavadeiras da prainha, que no documentário da expedição, uma dessas lavadeiras, ela dá um depoimento e ela fala uma coisa muito bacana, que ela fala assim, a gente lavava roupa, lavava vasilha, a gente bebia água do rio. Isso é fantástico. A gente bebia água do rio. E eu digo que a gente não tem nada de racional. A gente suja uma água, a água nasce limpa, a gente suja essa água para depois tratar e consumir uma água com menor qualidade e gastar rios de dinheiro para fazer isso, né? Nada de inteligente. Outro detalhe, aqui, eu tenho pulou aqui, vamos voltar aqui de novo. Tem que tomar o couro, tem que tomar o couro. Quase que eu passei batido, né, gente? Não tem jeito. Aqui, o Alan foi um analista do IGAN que acompanhou a expedição, as 2 expedições, nós fizemos 2 essa de 2019,
O Alan ele fez um trabalho muito interessante com a gente. A gente levou o Estado, através do Alan, o IGAM, através do Alan, na expedição. E do lado aí, que é muito bom a gente ouvir as pessoas. A gente estava saindo do Rio, em Coronel Fabriciano, esse rapaz passou e falou assim, isso não adianta nada. Aí a gente, opa, peraí, por quê? E fomos gravar uma entrevista com ele, está lá no nosso canal, e ele falando que, apesar de todo o trabalho que a gente faz, se a população não ajudar, não adianta. E foi interessante demais, porque a gente tem que levar, mas tem que trazer, a gente tem que mais ouvir do que falar. Porque eles, quem está ali, é que sabe mais do que a gente. Portanto, a resposta para o nosso desafio, o nosso grande desafio, é expedições hidrográficas. As expedições mexem com o imaginário coletivo, atraem a atenção da mídia e do público, o seleciona, leva e busca informação, fala e escuta, dá voz à população, mobiliza, integra, educa, aproxima os comitês da população, identifica potencialidades econômicas sustentáveis e promove o melhor monitoramento hídrico que uma bacia hidrográfica poderia ter, já que ele acontece com a participação das populações. Então, o nosso barco, que eu distribuí o mapinha da mina aqui, ó, o nosso barco, que inicialmente iria fazer um monitoramento das águas e fazer mobilização social, a gente acabou descobrindo que ele transporta muito mais. Ele transporta, ele comunica, ele integra o hidroterritório, como foi dito aqui, não adianta nada eu fazer lá embaixo, se lá na cabeceira a coisa está toda bagunçada. Nós temos que integrar o hidroterritório. A educação ambiental, a gente leva essa educação, e o mais interessante, ela acontece de forma espontânea. E você, no caso, as agências de comitês, os comitês, eles não têm perna para tocar tanto projeto que as bacias hidrográficas necessitam. Quando você monta uma expedição, ela carrega tanta coisa de uma vez só, um trabalho só, você consegue levar isso tudo para as comunidades, para o hidroterritório. Mobiliza o monitoramento e a identificação das potencialidades sustentáveis. Tem um caso muito interessante, vou contar ele rapidinho aqui, porque eu só tenho 2,45, 43. Um senhor produzia leite, e tirar leite, eu não sei quem tem produtor rural aqui, mas leite é muito complicado, é um trabalho danado e não dá muito lucro. E nós descobrimos que ele tinha um lugar muito bonito no sítio dele, era lindo, maravilhoso, cheio de cachoeiro e tal, falamos com ele. Por que o senhor não começa a explorar isso aqui economicamente? Aí nós demos uma orientação para ele e ele começou e falou com a gente depois. Hoje já tem muito tempo que ele trabalha nessa área, vendeu as vaquinhas, e falou, se eu soubesse que esse trem era bom assim, eu nunca tinha mexido com leite. Então, a gente identifica também essas potencialidades que as pessoas, às vezes, não sabem. Potencialidades sustentáveis. Então, gente, eu trabalho, eu luto, eu busco converter os comitês para que todos os rios tenham as suas expedições. Que ela, mesmo depois que passa, ela continua reverberando. A prova diz que um evento realizado há 5 anos continua reverberando em toda a bacia hidrográfica onde ocorreu. Nas imagens, participação da expedição em palestras em escolas e desfile cívico 7 de setembro de João Monlevade, com o tema O Rio Piracicaba. E esse ano, mais um município da bacia estará utilizando uma das ações propostas pela expedição em seu desfile, a integração do hidroterritório. O município vai trabalhar todas as cidades do nosso hidroterritório. E a gente tem o ditado de Minas Gerais, né? Angu de um dia não engorda cachorro. Tem que ser todo dia, né? Tem que acontecer direto. Então, é o ditado popular. Por isso, trabalhamos e conseguimos inserir nos planos diretores dos 6 comitês da porção mineira da Bacia do Rio Doce
projetos de expedição, que serão realizados de 2 em 2 anos, três comitês em cada ano, e assim todo ano teremos expedições hidrográficas, e com isso manteremos o tema hidroambiental sempre em evidência. Porque só se conhece essencialmente um rio quando se navega em suas águas. E a gente ainda produziu, com esse trabalho, a gente produziu um livro, Expedição Piracicaba, pela Via do Rio, que tem dois trabalhos inéditos desse livro. No nosso canal aí tem o livro digital, a gente pode baixar o livro, e 2 trabalhos interessantes aqui, que é análises geoespaciais, tem 50 mapas aqui. Se uma imagem vale por 1000 palavras, um mapa vale por 1000 imagens. Então, tem muita coisa interessante nesse livro, são 50